Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, né, o horário que vocês estão assistindo a essa aula, mas nesse vídeo nós vamos tratar da aula 26, dando continuidade, né, ao projeto Método Científico e a relação entre ciências naturais e religião. E o tema desse vídeo vai ser a criação de fenômenos e a tecnologia como condição e resultado da ciência moderna. E é interessante, logo de cara, a gente já deixar indicado que a imagem de capa dessa aula é um ímã representando a força magnética, o magnetismo, que é muito importante para esse papel de criação de fenômenos e para o papel de uma condição, né, uma propriedade para o surgimento das tecnologias que são muito importantes aí para a caracterização dessa ciência moderna, beleza? Então vamos lá. Qual que vai ser o nosso percurso, né? Então a gente tem uma imagem aí de senhores e uma senhora, né, que foram muito responsáveis aí pelo desenvolvimento da ciência no século XX e para o que temos hoje também, né, e em desenvolvimento de tecnologias, tá? Então é uma foto muito característica do tema da nossa aula, beleza? Então, numa primeira parte, a gente vai falar da noção de fenômeno que nós vamos usar e abordar. A gente vai fazer uma construção aí filológica, filosófica, histórica sobre essa noção de fenômeno para deixar muito claro qual que é o significado do fenômeno do que nós vamos olhar e chamar de fenômeno, tá bom? Em uma segunda parte, a gente vai fazer um trabalho sobre a noção de tecnologia. Também uma contextualização bem rápida, bem simplista também, de como surgiu essa noção de tecnologia que nós abordamos hoje, também para deixar claro como nós vamos relacionar com os fenômenos que nós vamos definir nessa primeira parte, tá? Depois a gente vem numa terceira parte com a delimitação dessas duas abordagens de fenômeno e tecnologia, como elas se relacionam, para criar essa noção de a criação de fenômenos e a tecnologia como condição e resultado da ciência moderna, tá? E por último, a gente vem numa quarta parte abordando esse tema, né, que a gente discutiu durante esse vídeo, como a gente pode trabalhar um pouco com os estudantes em relação a tudo isso e fazer considerações finais, tá, sobre toda essa temática. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira parte, essa pergunta, né? Qual a noção de fenômeno que nós vamos abordar? Então, vamos fazer uma contextualização filológica sobre a noção de fenômeno. Em uma tradição ocidental, lá no passado, lá com os filósofos gregos antigos, os pensadores helênicos, a gente tinha uma ideia de um contraste, né, entre essa ideia de fenômenos e números. Tá? E o número pode ser visto como a coisa em si, aquilo que faz algo ser o que é. Tá? Os fenômenos, eles denotavam uma coisa. Tá? Eles denotavam um evento, um processo, algo que a gente pode pensar assim, semelhante a algo que remete ao que nós entendemos pelo verbo aparecer hoje em dia. Tá? Essa discussão perdurou por um bom tempo. Então a gente faz agora um grande pulo, né? Só para vocês terem uma ideia de períodos e pinceladas e momentos dessa discussão sobre a noção de fenômeno, como o fenômeno era visto em determinada época, a gente vai lá para o Kant. E o Kant ele tem ainda essas concepções de número, né, e fenômeno, e ele deixa claro que o número é incognoscível, tá? E ele equivale ao real absoluto, independente da percepção humana, a qual os nossos sentidos e razão, no caso, fazem apenas uma representação, entende? E para ele, os fenômenos são as percepções de forma subjetiva, beleza? Então, vocês estão vendo que para o Kant o número não é possível de ser conhecido, mas o fenômeno, sim. E aqui a gente começa a ter cada vez mais uma separação
nesse período, que é um período pós-kantiano, podemos chamar assim, entre ciência e filosofia, e começa a surgir uma ciência dos fenômenos. Tá? E é o que a gente vê aqui, que essa ciência dos fenômenos, ela começa a se ganha-se o nome de fenomenologia por um físico em 1764 chamado Lambert. Tá? No âmbito da filosofia, esse outro, caminho, né, desse desmembramento, a gente tem uma obra do Hegel, que ele publica em 1807, que é a Fenomenologia do Espírito, que tem um outro sentido completo, diferente dessa fenomenologia que estava surgindo ali, como eu comentei, por esse físico, né, o Lambert. E também, no início, nesses desenvolvimentos, né, dessas noções de fenomenologia, no início do século XX, a fenomenologia também ela é mencionada para se referir a uma escola de filosofia alemã que tinha o Husserl, né, como um membro mais famoso. Eu não vou, assim, abordar cada concepção dessa, porque não é o tema da nossa aula, o foco, mas é só para vocês verem a dificuldade, a dificuldade da concepção de uma noção somente de fenomenologia ou fenômenos, tudo bem? Então, coloquei uma foto aí, uma gravura do Lambert, né, só para vocês saberem um pouquinho como ele foi representado, como ficou para a gente. Então a gente tem aqui que para os cientistas e a ciência moderna, a fenomenologia é uma parte importante da ciência da física, né? Ela tem um sentido definido como algo notável e digno de atenção e discernível. Tá? Então a gente pode lembrar, por exemplo, de fenômenos da natureza. É uma denominação e utilização para a questão de fenômenos que cabe bem para essa noção dos cientistas. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem que a utilização dessa noção de fenômeno, que é feita por essa parte importante da física, é algo semelhante ao que nós vamos usar no nosso trabalho, tá? Nessa aula, como significado para fenômeno, e ele pode ser visto como semelhante a algo público, regular, possivelmente semelhante a uma lei, tá? Mas ele também pode ser excepcional, beleza? Então, começa aí. A gente tem que o fenômeno, a noção de fenômeno que vamos abordar, é esse algo que pode ser notável, definido, digno de atenção, pode ser regular, ou pode ser visto como uma anomalia também, beleza? Só que a gente começa a compreender isso, essa relação do fenômeno com a nossa caracterização observável a partir e também através de um cenário que é constituído por uma teoria que pode vir antes ou depois desse fenômeno, tá? Então vamos lá, continuando. A gente percebe, né, como eu já disse, que é difícil a gente pegar o significado do dicionário que a gente lê sobre fenômeno ou um dicionário filosófico para deixar claro qual que é o significado de fenômeno, a noção de fenômenos que nós vamos trabalhar aqui, beleza? E é interessante que essa noção ela é amparada, né, pelo uso feito na física e principalmente na astronomia, porque é uma coisa que remete a algo observável, né? Então a gente pode pensar em toda a revolução que as observações do Galileu fez do céu, tá? Para a gente começar a entender essa questão do fenômeno, como nós vamos utilizar. E também essa noção de fenômeno, ela também remete a uma questão mais que a gente pode chamar de efeito, tá? E o efeito nada mais é que uma espécie de fenômeno instrutivo, tá? Nós vamos abordar um pouco mais sobre isso, beleza? Falando agora sobre os efeitos, né, eu trago de primeira mão aqui a mesma foto em que a gente começou essa aula. E nessa foto, que é da quinta conferência de Solvay, essa conferência de Solvay ela tem até hoje, ela é realizada desde 1911, e ela reúne, né, os cientistas que estão discutindo as grandes questões da ciência do momento. E essa foto é uma das fotos mais conhecidas dessa quinta conferência, que reúne 17 vencedores de prêmio Nobel, né? Então a gente tem o Einstein, tem Madame Marie Curie, né? Tem o Paul Dirac, tem o Heisenberg, tem o Max Planck, Niels Bohr, tem entre outros, né?
Então, é bem característica para a gente falar dos efeitos, né? Porque esses senhores, a senhora, são muito responsáveis aí pelos efeitos e pelo começo dessa era dos efeitos, digamos assim, beleza? Então, os físicos, né, e os cientistas, eles começaram a prestar atenção a fenômenos que eram realmente instrutivos e começaram a chamar de efeitos. Então, o efeito é um fenômeno. Mas vocês vão ver que a gente vai começar a desmembrar também essa noção de fenômeno e efeito, separar um pouco, tá? Mas a gente pode ver o efeito como um fenômeno. Então, na metade da década de 1880, já havia pilhas e pilhas de efeitos. Quem diz isso é o Ian Hacking, que escreveu uma das obras centrais dessa aula, né? E centrais de outras aulas também, que vocês já viram. E o porquê, né, que ele chama disso. Eu vou dar alguns exemplos de efeitos, só para vocês terem uma noção. Então, todos esses efeitos são interessantes, podem ser abordados como experimentos com os alunos, tá? Então a gente tem primeiro um efeito fotoelétrico, de 1887, foi o Hertz, que foi o primeiro a observar, né, esse efeito. E o que esse efeito consiste? Ele consiste na emissão de elétrons quando há incidência de uma onda eletromagnética em uma superfície metálica. Geralmente metálica, né? Tá? E é interessante que o Hertz, ele descobriu isso, ele observou isso, né? Ele ainda estava estudando a transmissão de ondas eletromagnéticas, né? E ele tinha como experimento, ele tinha um tubo, né, de gás e ele estava ionizando esse gás. Ionizar gás significa você fazer com que tenha essa emissão de elétrons desse gás, né? Então, ele estava tentando desenvolver um chaveamento que fosse muito rápido, né? Um chaveamento elétrico óptico, né? E aconteceu que ele descobriu esse efeito, beleza? A gente tem como exemplo também o efeito Faraday, olha lá, que é 1845, que consiste no quê, né? O Faraday, ele estava vendo a questão das ondas eletromagnéticas, né? E por se tratarem de ondas, elas têm algumas características que é de reflexão, né? De refração, de absorção, de difração, de interferência, de espalhamento e de polarização. E a questão do efeito Faraday tem a ver com a polarização. Então, polarização de uma onda, de uma luz, por exemplo, significa que antes ela se propagava em vários planos, né? E agora ela vai se propagar em um plano só. Então o Faraday ele descobriu que essa luz, depois de polarizada, né, em uma direção só, quando ela percorre, né, linearmente um objeto, né, quando propaga um objeto, né, que tem um comprimento D, que está sob influência de um campo magnético B, que a figura mostra aí, quando essa onda percorre, né, esse objeto, ela sofre uma mudança de direção, que na figura aí que tem no slide, vocês podem perceber que tem um ângulo beta. Então, o Faraday ele percebeu isso, né? E é interessante que ele estava também, né, querendo produzir algum outro tipo de tecnologia, tá bom? E também a gente tem como outro tipo de efeito o efeito Hall, né? O efeito Hall, eu não vou explicá-lo agora, porque nós vamos entrar detalhadamente nele um pouco mais para frente, mas de antemão eu deixo para vocês que o Hall, né, ele observou a partir de um aparato em que ele montou, tá, para observar uma outra coisa, no caso, ele queria fazer algumas constatações a partir das observações do James Clerk Maxwell, que é um dos responsáveis aí pela teoria final de união, né, entre o magnetismo, a elétrica e a ótica, tá? Então ele criou um aparato, queria fazer algumas observações e ele concluiu uma outra coisa, tá? Beleza? Então, depois a gente vai abordar, né, o Hall, mas é interessante notar, e isso a gente tira uma citação da própria obra do Ian Hacking, que ele diz que os fenômenos e os efeitos, né, dizem respeito mais ou menos a mesma coisa, tá?
regularidades discerníveis e dignas de atenção, que é essas coisas, eles montaram certos tipos de aparatos e observaram regularidades dignas aí de atenção, tá? Contudo, os efeitos nos lembram de grandes experimentos, e muitos deles, né, têm os nomes. Então, tem o Hall, tem o Faraday, tem outros, muitos efeitos, né? E esses nomes, né, desses efeitos de homens e mulheres, né, que intervieram juntos a curso da natureza para criar uma regularidade, pelo menos a princípio, né, pode ser visto como regular ou anômala apenas em relação ao pano de fundo de uma teoria, tá? Então, tem uma teoria por trás, anterior a esses fenômenos e efeitos, né, ou uma teoria que vem depois desses fenômenos ou efeitos, entende? Então a gente começa a criar um certo tipo de relação entre teoria, efeito e fenômeno, que pode ser primeiro, né? Pode ser o fenômeno e depois a teoria, ou pode ser a teoria e depois o fenômeno. Tá? E isso é muito característico da própria ciência moderna. Então agora nós vamos falar um pouco sobre, entrando, né, nessa segunda parte, sobre a noção de tecnologia. Tá? Como porta de entrada, né, eu coloco essa questão. O que esses efeitos têm em comum? Tá? Então, o que o efeito Hall tem em comum, por exemplo, com o efeito fotoelétrico? Então, além do fato, né, de eles serem considerados efeitos, todos eles, então, o Hall da sua maneira e com os seus aparatos, e o Hertz, por exemplo, no efeito fotoelétrico, esses aparatos, né, essas engenharias, na invenção dos equipamentos, foram necessários, né, para a criação desses fenômenos, desses efeitos. E a gente está falando, percebe que a gente está usando já o verbo criar. Então, estou falando que o Hall, ele, por exemplo, o Hall, ele criou o efeito dele. Tá? Então, a tecnologia, nessa visão que surgiu, né, após a confirmação desses efeitos, se transformou, né, em parte da nossa tecnologia de hoje em dia, então, de um celular, por exemplo. E esses efeitos, né, eles foram evoluindo, né, foram se tornando confiáveis e, de repente não, né, uma construção, mas eles chegaram a ser ao ponto, muitos deles, né, em tecnologias que são rotineiramente produzidas. Tá? Mas aí vem uma pergunta. A gente pode falar assim, uma pergunta a partir de uma exclamação, né? Então, mas o Hall, a gente pode pensar, o Hall, ele não criou esse efeito, né? Nem o Faraday, por exemplo. Ele descobriu, e é diferente um descobrir de um criar, de uma noção de criador, tá? Então, nessa visão, a gente fala que o Hall descobriu que quando uma corrente passa por uma folha de ouro, por exemplo, um material condutor, né? Em um campo magnético, produz-se um potencial, né, nos ângulos retos com relação ao campo e à corrente. Que é isso que o Hall vai constatar nessas observações que a gente vai entrar um pouco mais para frente, entende? Então, essa questão, ela surge e ela é muito importante, mas ela vai ficar agora paradinho um pouco aí, que nós vamos entrar numa construção da noção, dessa noção de tecnologia, para a gente ver de onde surgiu e para ver como que faz sentido hoje em dia. Pelo menos um pouco, isso brevemente também. Isso dá longas e longas pesquisas e aberturas para você observar outras nuances dessa própria questão. Mas basicamente, tecnologia vem do vocábulo tekné, que está na origem das palavras modernas, né, para técnica e tecnologia, no caso. Então, técnica e tecnologia estão ali. Tudo bem que a técnica ela já vai começar a aparecer como uma coisa diferenciada, vocês vão ver, e a tecnologia ainda não tem, isso, pelo menos eu desconheço desse termo, tecnologia, mas é aí que vai surgir, tá? Então, existe uma progressão histórica que mostra como uma vocação humana, né, essa tekné tornou-se ontologicamente relevante na era moderna, tá? Então, na medida em que o saber foi transformado em poder. Mas, vamos lá, calma. A gente tem que o vocábulo, né, tekné, lá dos gregos antigos, ela se referia ao trabalho manual dos artistas e dos artesãos.
dos artesãos, tá? Mas, assim, através da história, as atividades, né, desses artistas, do artesão, começou a se distinguir de um certo tipo de trabalho técnico que visava uma técnica que fosse transmitida de conhecimento para gerações e gerações, né? Então, o trabalho técnico, ele começou a representar um meio para se atingir um fim, no caso. E dessa forma, a compreensão da técnica começou a ter um objetivo de chegar a um fim desejado. E é esse caminho evolutivo, é lógico, assim, não foi de um dia para o outro, é um caminho evolutivo, né, da noção de tecne que chega e alcança a noção de tecnologia que nós temos hoje em dia, tá? Então, a tecnologia, ela começou a resultar, né, da aplicação dos conhecimentos frutos, né, da revolução científica inaugurada, por exemplo, por Galileu e Newton, e vocês podem ver isso... Esses assuntos foram abordados, né, em aulas anteriores. Então, as observações, né, as constatações desses dois grandes pensadores levou até um surgimento de hoje que a gente tem como tecnologia. E essa tecnologia, ela envolve um conjunto organizado, né, e sistematizado de diferentes conhecimentos científicos, né, empíricos, intuitivos, voltados para um processo de aplicação que hoje em dia se tornou na comercialização de todos os tipos e variados tipos de bens e serviços. Tá? Então, a gente tem que, a partir aí do século XX, destacam-se tecnologias, né, de informação, comunicação, evolução da tecnologização, a utilização de computadores, o desenvolvimento da internet, a nanotecnologia, a biotecnologia, que são exemplos claros do tipo de estágio, né, em que a tecnologia evoluiu. Até a palavra tecnologia no século XX ela é normalizada, entende? E isso tudo está envolvendo basicamente esse conceito de NBIC que eu coloco para vocês no slide aí, que é nanotecnologias, biotecnologias, informática, o Big Data, internet dos objetos, né? E tudo isso com digamos, um centro, uma raiz que é o cognitivismo a partir da inteligência artificial. Então, de inteligência artificial. Então, ao lado aí vocês veem um aparato que é utilizado em universidades para constatação do efeito Hall. Tá? Hall fez alguma coisa semelhante a isso, só que muito menos tecnológico, digamos assim. Tudo bem? Então, voltando, né, àquela exclamação feita lá. Então, mas o Hall não criou o seu efeito. Vamos aprofundar um pouquinho a questão, tá? Então, o Hall, o efeito Hall, observado pelo Hall, criado pelo Hall em 1889, tem a ver com a força de Lorentz. Só que antes de a gente entrar na força, a gente tem que lembrar que é conhecido, hoje em dia, que o ente, a carga que contribui, tá, para a condutividade de um metal são os elétrons. Mas naquela época não se tinha esse consenso todo. E a gente vai ver que a partir do efeito Hall a gente começa a observar que esse ente é o ente de carga negativa. Tá? Então essa é uma das constatações que se faz com esse efeito Hall. Beleza? Mas a questão é que isso é válido para todos os metais? Então vamos lá. O que a gente vai ver? O Hall, né, a base do Hall aí tem a noção da força de Lorentz, né? A força de Lorentz, não foi o Lorentz que descobriu, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas o Lorentz ele foi uma pessoa muito importante, um cientista muito importante para a ciência, inclusive ele ganhou um prêmio Nobel, né? E nomearam essa força de Lorentz. O que é essa força, né? Uma carga, quando ela adentra perpendicularmente um campo magnético, né? Ela sofre uma força, e essa força vai fazer com que ela sofra um desvio. E como que a gente determina isso? Pela regra da mão esquerda, né? Então ele tem o polegar que indica a força, né, magnética, o indicador indica o campo, direção do campo magnético, né, que ela está sofrendo, direção resultante, né, do campo magnético, e esse
esse dedo vai indicar a direção da velocidade ou da corrente, nesse caso, da velocidade dessa carga, né? Então, no caso aí da figura, a gente tem que o campo magnético está lá de norte para sul, né, de 2 ímãs aí, no caso. Então, para cá, entrando, né, nesse sentido, a gente tem a carga aqui, ó, nesse sentido, então a força vai estar para cima. Então, se a carga for positiva, ela vai para cima. Se ela for negativa, ela vai contrário essa força, porque ela tem sentido negativo, então ela iria para baixo. Então, essa é a força de Lorentz, né? Então, o Hall, né, ele é interessante a gente notar que tem uma teoria por trás desse experimento que ele vai fazer. Mas o que ele estava tentando observar eram observações que Maxwell tinha feito, né? Que ele disse que um condutor carregando uma corrente, né, que encontra-se sobre a influência de um campo magnético, tá? Esse campo, né, magnético, ele atua sobre o condutor, tá? Então, talvez ele altere a resistência do condutor, mas não altera a corrente, tá? Então, ele tinha isso por trás do aparato em que ele ia criar. E o que significa? Significa que o Hall ele vai supor duas coisas. Então, a primeira é que a resistência do condutor, né, vai ser afetada pelo campo magnético, tá? Então, deixa eu colocar uma figura aqui que explica muito bem. Então, ele está falando que esse ímã, né, quando chega perto desse condutor, esse campo magnético B, ele afeta a resistência desse condutor, tá? Quando esse condutor está conduzindo uma corrente a partir de uma diferença de potencial ali entre seus dois lados, beleza? E ele supôs que poderia haver uma produção de um potencial elétrico, tá? A partir dessa diferença de potencial. O Hall, ele não vai constatar nada que seja significativo de diferença na corrente. Então ele não vai constatar alguma coisa que seja significativa a partir do que o Maxwell estava postulando, que o Maxwell tinha observado. O que o Hall vai constatar? Então, ele faz essa ligação, né? Então, a partir desse novo desenho, ele faz essa ligação entre os lados opostos, para identificar uma tensão, que ele vai chamar tensão de Hall, a partir da corrente que está indicado ali, né, pela seta roxa, que está entrando no condutor, no material condutor. Então ele vai indicar, essa tensão Hall, vai indicar a diferença, né, o valor da diferença de potencial que é criado quando se tem uma influência, né, de um campo magnético B. Então, pela regra da mão esquerda, a gente pode fazer aqui, ó, então B para baixo, né? A carga está entrando aqui nesse sinal. Então, se ela for, no meu caso, entrando no computador aqui, né? Entrando na câmera aí, no caso subindo aí na plaquinha, se ela for positiva, ela vai para esse lado. Se ela for negativa, a carga, ela vai para baixo. E o que acontece é que o Hall, ele constata que não tem uma mudança significativa no valor da corrente, mas ele constata que tem uma tensão de Hall, então está tendo um desvio de carga. Como é a carga negativa que vai para baixo, ali indica, na parte de baixo, né, do condutor, indicam cargas negativas. Entende? Então o Hall constata isso a partir desse aparato, né, em que ele cria aí, a partir de teorias que tinham ali, que estão por trás, né, da criação aí, né, da constatação, né, da criação de uma tecnologia que constata, né, essa tensão de Hall nesse caso, por exemplo. Seguindo um pouco, né, a gente pode ver aqui, ó, que observando mais uma questão de materiais e métodos, né, envolvidos nas invenções para constatação, né, do efeito Hall no caso, utiliza-se, né, então um metal, um semicondutor qualquer, no caso uma folha de ouro, né, ímãs para gerar o campo magnético, um multímetro e um ohmímetro e fios, né, para ligação. No caso aí na figura, a gente pode ver um aparato, né, que tem nas universidades, em que prepara-se, né, tem-se a condição, a tecnologia necessária para se criar esse fenômeno e constatação do efeito Hall, tá?
uma figura que indica, né, uma representação, né, do que acontece com os portadores de carga a partir da influência, né, de um campo magnético aí que acontece pela produção desses dois ímãs, né, no caso. Então vocês percebem ali o desvio, né, dos portadores de carga, que é justamente o que causa esse potencial elétrico, a tensão elétrica, né, entre os lados do material condutor, no caso, tá? Que foi o que o Hall constatou. E isso tudo hoje permite-se a gente ter uma tecnologia como essa que eu demonstro para vocês do sensor Hall, tá? Que a gente pode conseguir todas essas qualidades, essas confiabilidades, né, tecnológicas a partir desse sensor, que a gente pode conseguir, por exemplo, alta sensibilidade, suportar altas temperaturas, tá? E, então ele garante uma continuidade e uma segurança operacional, beleza? E aí a gente começa a entender, então, e a gente fez bastante questão de sempre falar na questão de criação de um aparato para criação de um efeito, porque sem aquele aparato específico não seria possível constatar o que o Hall constatou. Não é uma coisa que está aí perceptível pela natureza. Então, o efeito Hall não existia até que, com grande perspicácia, Hall descobriu como isolá-lo, purificá-lo, criá-lo em laboratório. Tá? Então, a criação de fenômenos talvez se torne mais evidente quando os fenômenos precedem a teoria articulada. Mas essa anterioridade não é necessária. Muitos fenômenos são, de fato, criados depois de teorias. Tá? Então, como grande exemplo disso, a gente tem um outro efeito que a gente vai abordar um pouco agora. Então a gente tem, né, o efeito Josephson, de 1962. Já percebe o tanto que é recente, né? Então a gente está caminhando assim até fazendo um caminho cronológico, né, para a gente entender esse progresso, né, da ciência moderna também e das condições e resultados, né, que são permitidos pela criação desses efeitos, né, e os aparatos que permitem esses efeitos e a evolução desses próprios aparatos, né, tecnológicos, tá? A gente vai entrar nesse efeito, e esse efeito tem uma raiz, né, na descoberta da supercondução pelo Reich-Onnes, né? E o Reich-Onnes, o que ele resfriou, né, ele fazendo uma experiência com mercúrio, ele resfriou o mercúrio próximo do zero absoluto, e ele percebeu que a resistência elétrica tendeu a zero, né? E aí, assim, representando, né, essa ideia por esse gráfico, a gente tem aí que a partir de uma temperatura crítica, o condutor começa a ter uma resistência. Antes disso, ele é chamado de supercondutor, tá? E a partir dessa descoberta, 5 anos mais tarde, a gente tem essa teoria, né, que eu coloquei no slide para vocês, a teoria BCS, que é a teoria Barden-Cooper-Schrieffer, de 1916, né? E essa teoria, ela explica essa questão da supercondutividade a partir dos pares de Cooper, que é um dos nomes aí da teoria, tá? E para a gente explicar um pouco ela, a fotinha do Josephson aí, nascido em 1940. Qual que é o aparato que é utilizado, que ele utiliza, né, o Josephson, para fazer com que, voltando aqui um pouco, tem um efeito que tem o nome dele, né, que é um efeito físico que se manifesta, né, pela aparição de uma corrente elétrica que flui através de 2 supercondutores separados por uma lâmina de isolante térmico, tá? E isso tem infinitas aplicações para as ultratecnologias que a gente tem hoje em dia, que mais para frente nós vamos abordar um tema que é bem atual, que é do transhumanismo, que faz parte da evolução de tecnologias utilizando esses supercondutores. Então, computadores quânticos,
dispositivos supercondutores, então levitação magnética, medidas de alta precisão. Então, esse efeito, ele tem uma infinita, como eu posso dizer assim melhor, ele tem, a gente não consegue nem ter medir ou entender, compreendê-lo completamente, o tanto de possibilidades que ele vai criar tecnologicamente. Isso é muito recente para nós. E o que acontece? Explicando, então voltando a explicando o que o Josephson, qual que é o fundamento que o Josephson consegue entender sobre essa característica de supercondutores, a gente primeiro precisa entender um pouco como que funciona o supercondutor a partir da teoria BCS, né? Que tem a questão dos pares de Cooper como explicação. Então, voltando aqui esse slide, então a gente tem, né, o que o Josephson fala, é essa questão dos supercondutores, né? É isso que a gente quer demonstrar. Só que, tipo, isso daí tem como fundamento os pares de Cooper. E como que funciona, né? Primeiro, a gente tem um elétron aí que ele atrai prótons, né? Atrai cargas positivas, né? E essa atração forma meio que esse aglomerado. Quando um outro elétron se aproxima, parece esse elétron, ele é atraído por esse aglomerado que foi feito ali pela carga negativa e as cargas ali que estão unidas a ele. Entende? E acaba que acontecendo que esses aglomerados começam a se unir. E isso faz com que tenham, se a gente constatar dois elétrons ali, duas cargas negativas, forma-se esse par de Cooper. E esse par de Cooper acaba aqui formando um conglomerado um pouco maior ali. Hoje, depois de muitas pesquisas, né, desenvolvimento e tudo mais, constatações desse tipo de efeito, né, percebeu-se e se descobriu que tem vários os conglomerados são todos meio que ligados. E isso faz com que, como se fossem blocos, né, que faz com que tenha esse fenômeno de supercondutividade. E é lógico, a supercondutividade, ela hoje, o que tem de advento e tecnologia, a gente consegue com temperaturas, né, muito maiores do que quando constatou-se essa supercondutividade. Só que mesmo assim são temperaturas muito baixas, da ordem dos 150 graus negativos, entende? Então, é um tanto quanto difícil a gente ainda conseguir esses supercondutores em uma temperatura ambiente, seria ideal, para conseguir com que eles façam uma grande evolução tecnológica. Se a gente conseguir, e esse que é o ponto, de uma supercondutividade em temperaturas ambientes, vai revolucionar as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Tá? Isso mostra muito em que esse resultado, se a gente consegue um resultado da ciência moderna que obtém esse tipo de resultado, por exemplo, ele vai fazer com que as tecnologias tenham um certo tipo de resultado diferente também. Podemos chamar de uma progressão tecnológica. E que faz com que a condição e o resultado possibilitados por essa progressão tecnológica tenham um progresso também. E assim a gente percebe que a criação desses fenômenos, esses efeitos, que são criados e têm um senso e uma instrução na sua criação, permitem um advento, né, dessa tecnologia. Então é sempre um vai apoiando-se no outro, né, e vai se tendo esse progresso, tá? Aqui como um ponto de observação, essas imagens eu tirei de um canal que está devidamente citado aí, e eu coloquei nas referências também, que tem essa explicação desse efeito Josephson, a partir, né, dessa teoria BCS e a supercondução, muito bem detalhada e muito interessante, tá bom? Eu recomendo vocês assistirem, tá? Então, nessa sessão, né, e última sessão dessa aula, a gente vai abordar um pouco esse tema, né, tentando colocar o estudante, né, nessa temática e algumas considerações finais, tá? E
um primeiro ponto é falar em relação aos experimentos. A gente tem como base, né, a partir da temática que foi apresentado, que o experimentar é criar, produzir, refinar e estabilizar os fenômenos. Então tem a relação de criação com a noção de fenômeno, né, como algo regular, possivelmente semelhante a uma lei, que a gente pode constatar a partir de um efeito, que é criado a partir de um aparato tecnológico, né? Então a gente tem os experimentos que estão nesse desenvolvimento, criação e junto ali com a relação entre fenômenos e tecnologia. Mas a gente tem que esses fenômenos, né, eles são difíceis de serem produzidos e estabilizados. Então isso tem muito relação com o conhecimento, né, da tecnologia que está sendo utilizada, a própria condição da tecnologia, né, se está em boa qualidade, se está conservado, né? Então tem esses pontos que tem que ser levado em conta quando você vai fazer um certo tipo de experimento, né? E entender que como esses fenômenos, né, não são somente descobertos, eles são criados, e aí remonta essa noção de efeitos, né, que a gente abordou anteriormente, reforça a ideia de que a criação de fenômenos a partir da tecnologia desenvolvida se relaciona, né, como condição e resultado da ciência moderna, que é a tópica, né, da seção 3 que a gente abordou. Então, a ciência, né, que conseguiu articular um método de observação e experimentação através, né, da utilização de instrumentos técnicos é requisito para o seu próprio desenvolvimento e desenvolvimento desses instrumentos. Então é aquilo que a gente falou, dessa questão do progresso, né, dos dois lados se apoiando, entende? Mas a questão dos experimentos com os estudantes, ela tem um outro tipo de objetivo, digamos assim. Então quais são esses objetivos, né? Qual é o objetivo dos experimentos? Então não é testar ou elaborar uma teoria. Então, talvez não seja criar um fenômeno, mas, por exemplo, o Hall, no caso, ele descobriu o efeito dele quando ele estava tentando observar um outro tipo de observação, outro tipo de teoria. E ele estava nos estudos dele, entende? Ele acabou observando aquilo por acaso. E esse é um ponto também que esse por acaso, ele parte de um pressuposto de você conseguir observar isso. E é isso que em alunos, né, pré-universitários, alunos de finais de ensino fundamental e tudo mais, é interessante, é um treino para fazer com que esses alunos, essas crianças, esses adolescentes, esses estudantes, eles adquiram uma habilidade de saber quando um experimento está funcionando. Porque você monta um aparato, por exemplo, o aparato do efeito Hall, e você faz um experimento observando, focando em algum tipo de teoria. No caso, o Hall estava observando a partir das ideias do Maxwell. Mas ele percebeu que tinha uma outra coisa acontecendo ali. Então esse olhar é o que, quando a gente coloca num tópico, né, de abordagem do tema com os estudantes, a gente gostaria de deixar assim, claro, que é fazer também com que os alunos eles consigam observar essas diferenças, né? E acaba que automaticamente entrando ou se afastando de um tipo de metodologia, um método científico, pode ser, de obtenção de um conhecimento. Isso também serve para ver se a pessoa, aquele aluno e tudo mais, gosta disso ou se ele quer se voltar para outras coisas. Entende? Tá, beleza. Então, para a gente finalizar, eu coloquei um tema aí, do tema do transhumanismo. É um tema extremamente recente, tá? É um tema em que envolve a criação de fenômenos, a tecnologia, no seu nível mais avançado atual. Avançado de progresso desse caminhar, né, dessa ajuda entre tecnologia, aparato,
que desenvolve um efeito e desenvolve uma outra tecnologia, né? A gente chegou num ponto de discussão, e é um ponto extremamente importante, que se faz urgente, porque se não se discute isso, a gente acaba sendo atropelado até pelas condições que estão acontecendo, mas temos, por exemplo, pessoas como Bill Gates ou Elon Musk que são apoiadores desse tipo de ideia e que está acontecendo, tá? E de antemão, aqui para a nossa rápida conversa sobre, eu usei essas duas obras, basicamente, então são obras inéditas da temática em língua portuguesa, que é a Filosofia da Tecnologia, que é organizado pelo professor Gelson Oliveira, tá? E esse também é organizado pelo professor Gelson Oliveira e pelo professor Wendel Lopes, Transhumanismo, tá? Eu coloquei eles na referência depois, que trazem textos e abordagens de pensadores não brasileiros, né, de outros lugares também, em língua portuguesa. Então é um conteúdo muito bom sobre essa questão que a gente vai abordar agora. Tá? Então, quando se fala de transhumanismo, estamos falando sobre a evolução da humanidade e é por isso que essa discussão é de interesse planetário. É uma frase, uma citação dessa obra, né, de uma autora que escreveu um texto para essa obra Transhumanismo que eu apresentei para vocês, e ela quer criar um senso de urgência, né, dessa questão, que é uma questão que envolve fenômenos e tecnologia. E fenômenos e tecnologia que transformam a condição humana. Por isso que ela se coloca como urgente, porque esse tipo de transformação humana é uma transformação tecnológica e, cara, não estará disponível para todos. Sem entrar no mérito da questão se ela é boa ou ruim, colocando esse tipo de valoração. Mas será uma tecnologia que vem e que vai ser capaz de transformar toda a nossa condição, mas ela ainda vem e demonstra uma grande... vai refletir e vai mostrar cada vez mais profundamente os grandes problemas que existem entre nós. Por exemplo, de uma desigualdade social. Entende? Então, o transhumanismo, ele tem 3 teses fundamentais aí. Eu coloquei essas teses, que é de um dos textos também desse livro aqui, organizado, né, pelos professores aqui do Brasil, que eu falei, que ele se explica mais ou menos o que é o transhumanismo. E o transhumanismo, o primeiro ponto aí eu coloco, ser transhumanista significa apostar em uma evolução liderada por meios tecnológicos. Então você começa a perceber a cara Bill Gates e a cara Elon Musk, por exemplo. 2. Ser transhumanista significa aceitar que a espécie humana, caracterizada por seus limites, constitui apenas o primeiro estágio funcional de uma nova evolução. Tá? E 3. Ser transhumanista significa aceitar que a natureza humana é uma forma totalmente aberta à tecnologia, moldada pela ideia de perfeição. Tá? Um dos grandes teóricos desse transhumanismo, dessas ideias, e que tem uma influência muito grande nessa discussão científica, né, de se fazer ciência extremamente contemporânea, é esse pensador sueco chamado Nick Bostrom. E ele diz que o transhumanismo é um movimento cultural, intelectual e científico que afirma o dever moral de melhorar as capacidades físicas e cognitivas da espécie humana e de aplicar novas tecnologias ao ser humano para que todos os aspectos indesejados e desnecessários da condição humana possam ser eliminados, como, por exemplo, o sofrimento, a doença, o envelhecimento e até a mortalidade. Então, assim, parece de antemão que é uma coisa boa para todos, mas a gente sabe que isso envolve tecnologia e, como eu fiz uma advertência no começo, vai se mostrar um tanto quanto desigual. A questão de envelhecimento e mortalidade, a gente vê que a ideia do transhumanismo é fazer com que tenha poderia ser um tipo de pós-humanismo, né? Ou um pós-humano. Então seria uma transformação do ser humano, né? E ele teria uma característica que seria transhumana, né? Então por isso que chama transhumanismo, não seria só essa característica que a gente tem hoje, condição até um tanto quanto que a gente pode nomear biológica. E a gente percebe, por exemplo, o advento de vacinas,
que hoje em dia se fala-se muito, né? Por exemplo, a vacina, que é uma coisa que traz um resultado muito bom para a condição, e trouxe, né, na história, a gente pode ver casos e casos, né? Fatos históricos da vacina ajudando, né, a erradicar doenças e salvar a humanidade em certos períodos conturbados, né? Mas a gente vê que a vacina cabe a um movimento transhumanista, né? Então tem também um lado um tanto quanto interessante e positivo, né, dessa questão. E é uma questão recente. Então, essa é a ideia. Esse é um assunto que abre muito leque, muita discussão, até para trazer com os alunos, se atualizar e tudo mais. Então, eu diria que é o pico nosso, o pico de progresso e evolução dessa relação entre os fenômenos, os efeitos criados, né? Porque essa condição da tecnologia se inserir cada vez mais na condição humana tem a ver com os efeitos e os fenômenos que os cientistas, os físicos, constataram e criaram, né, em seus laboratórios, nas formas mais precárias, como a gente abordou algumas, até o que temos hoje, em nanotecnologia e biotecnologia, e como central tudo isso, né, a inteligência artificial. Bom, esse é um assunto, né, enorme, muito interessante, abre discussão para muitas coisas, né? Mas aí fica para vocês continuarem esse caminho. Então, para finalizar aqui, a gente tem a galera toda aí, né? E a gente tem as nossas listas de referências, né, que eu usei para fazer essa aula. Também que eu deixo para vocês pesquisarem, leituras, vídeos, animações interessantes até para passar para alunos. Caso não tenha, esse canal Oficiência no YouTube é muito interessante, é um canal que mostra os experimentos, então caso você não tenha a possibilidade de fazer o experimento com o aluno, é interessante pelo menos mostrar o vídeo e ir comentando. Então, é isso, pessoal, deixo aí, né, as obras, algumas obras sobre filosofia da tecnologia. E é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado e aí ficam as dúvidas aí que vocês tiverem para o Encontro Síncrone. Um abraço para todo mundo.